Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui para nós começarmos finalmente o nosso capítulo aí que vai tratar de CSS, né? Então, nós trabalhamos até agora criando as nossas páginas usando apenas o HTML, né? Como eu comentei com vocês, hoje nós não usamos mais o HTML para fazer a parte de estilização das páginas. Embora algumas coisas a gente consiga fazer com HTML, mas a gente joga tudo isso hoje para o CSS, né? E aos poucos aqui eu vou explicar para vocês o motivo, tá? Os motivos, né? Então agora com o CSS a gente vai conseguir deixar os nossos sites com uma aparência mais interessante, né? As nossas páginas, pois até então com HTML apenas eu não explorei com vocês as formatações com HTML justamente para a gente deixar para fazer isso com o CSS. Então, eu coloquei aqui, olha, o CSS ele formata aquilo que a gente monta com HTML, né? Então lá no HTML a gente coloca na nossa página texto, imagem, vídeo, áudio, tabelas, listas, né? Todos aqueles elementos que nós aprendemos, formulários, né? E aí esses elementos, eles podem ser formatados. Então eu posso formatar o meu texto, eu posso mexer com o posicionamento da imagem, do vídeo, tamanhos, cores, né? Então a gente muda layout, né? Toda a parte de formatação visual usando o CSS, tá? Bom, aqui também nós temos algumas questões voltadas, inclusive, à manutenção dos sites, né? Então vamos pensar assim, que eu fiz um site com várias páginas e esse site usa uma determinada identidade visual, sei lá, fundos padronizados, cores padronizadas, vermelho, preto, por exemplo, algumas imagens de fundo. E aí, por algum motivo, depois de um tempo, esse site precisa ser alterado, muda a identidade visual dele para um outro padrão de cores, né? Se eu tiver feito toda essa formatação lá no HTML, eu vou ter muitas páginas para editar e alterar o código para fazer essa mudança. Quando eu uso CSS, essa manutenção, essa mudança, ela é feita de uma forma um pouco mais simples, pois nós podemos centralizar o nosso código CSS, aquele código, aquelas formatações que serão repetidas em mais do que uma página, né? Nós podemos centralizar isso em um único lugar. E aí fica mais fácil de fazer a manutenção. A gente muda em um arquivo CSS todas as páginas que buscam a formatação nesse arquivo CSS já passam a utilizar aquela nova identidade visual, né? Então a manutenção é mais fácil, performance, né? Em termos de velocidade de processamento da página, né? A parte de separação de conteúdo e da parte de formatação, né? Tudo isso traz aí toda uma organização para as nossas páginas, né? Os nossos códigos. Bom, nós temos também a questão de semântica, né, que fala aqui, né, o HTML, ele é bem, segue bem essa parte de semântica, né, de dar sentido aí as tags, né, e o CSS, ele vai bem para a parte de layout, então a gente vai trabalhar, como eu já falei, com cores, posicionamento, fonte, tamanho, imagem de fundo, e o HTML, ele fornece apenas essa arquitetura, né, onde a gente coloca os elementos da nossa página, tá? Bom, hoje os navegadores dão um suporte bem legal para o CSS, né? Lá atrás, só de forma bem resumida, historicamente aí, o CSS ele teve sua primeira versão lá em 1996 e poucos navegadores suportavam, né, o CSS. Então acabava que muita formatação ainda era mantida no HTML, né? Hoje a versão atual do CSS é a versão CSS 3. Os navegadores mais recentes aí, todos eles oferecem
o suporte, ou seja, eles conseguem entender o CSS. E aí, com a gente não tendo mais problema de navegadores, né, os navegadores dando um suporte adequado ao CSS, o uso dele cresceu, né? Então, os sites hoje aí todos usam CSS. E aí, o que acontece também, né? Qual foi a outra contribuição para o crescimento do uso do CSS? Foi essa questão do uso de internet mobile, né? A parte mobile precisa de páginas leves, né? Nós temos uma outra questão que é visualização do site, né? O site numa tela grande de computador tem uma apresentação. Numa tela pequena, de tablet, de celular, eu posso ter essa apresentação alterada, ou seja, formatação, layout alterado. Se eu deixar essa formatação toda no meu HTML, eu não vou ter como ter essa página alterada de acordo com o dispositivo, com o tamanho da tela, né? A hora que abre aquele mesmo arquivo, ele é interpretado do mesmo jeito. Com o CSS, a gente tem essa possibilidade de ter o CSS diferente de acordo com o tamanho da tela. E hoje, com o uso muito grande, né, de dispositivos móveis para acessar os sites, nós temos que ter toda uma preocupação em ter sites adequados para telas pequenas, para telas menores. Então, a gente tem até um conceito que eu vou falar depois para vocês, que é o Mobile First, né? Então, a gente pensa primeiro como vai ser a apresentação desse site, dessa página, num dispositivo de tela pequena, para depois pensar nas telas grandes, né? E aí, o CSS ele é bem interessante nesse ponto. A gente tira toda a formatação, toda essa parte lá do HTML, centraliza no CSS, inclusive podendo ter diferentes formatações CSS para diferentes tamanhos de tela e de dispositivos, né? Essa questão de cascata nós vamos entender também daqui a pouco, inclusive nos códigos de exemplo, mas nós temos aí um efeito cascata mesmo na formatação, né? Também essa questão da modularidade que nós temos, né? Nós podemos ter também vários arquivos CSS com diferentes regras, então regras às vezes para os mesmos elementos do HTML, regras diferentes de formatação, fazendo um efeito cascata. Mas isso nós vamos entender depois mais na prática, tá? E aí os benefícios, né? Então, nós já falamos, controle de interface em diferentes documentos ou em um arquivo único, diferentes interfaces para diferentes dispositivos, ter uma precisão ao manter uma mesma interface em diferentes navegadores, então o Chrome, o Edge, o Safari, etc., exibem a página de forma igual, né? Nós temos aqui a questão de acessibilidade também que o SSS possui, né? A gente consegue tirar elementos da tela que são irrelevantes para usuários, por exemplo, com problemas de visão, né? E para os leitores, esses elementos são visíveis, né? Então, nós temos softwares leitores de tela que, dependendo do elemento que está sendo exibido, para um deficiente visual não faz muito sentido. Para esse software leitor de tela não faz muito sentido. Então, nós podemos tirar, né? Os formulários, né? Quando a gente faz um formulário em HTML, vocês percebem que ele fica com uma aparência que segue o look and feel, a gente fala, né? Do padrão do sistema operacional que a gente está usando no nosso computador ou né, que está ali processando, do computador que está processando aquela página. Então, o que acontece? Né? A nossa página é processada localmente no nosso navegador, então ele vai usar ali aquela carinha básica dos formulários ali, por exemplo, do Windows, se sua máquina é Windows. E a gente pode, usando o CSS, fazer formatações totalmente diferentes e mais bonitas para os nossos formulários, né? Tem a questão do consumo, né, pro usuário, consumo de banda, né, do usuário e servidor, já que o CSS ele é todo também processado localmente, né? E aí a gente fala aqui de tabelas, né? Que nós vamos ver também essa parte de formatação de tabelas.
Aqui, acho que eu repeti sem querer o item aqui, né? Mas é a questão de poder tirar elementos da página que não fazem sentido para os leitores, para os usuários que têm deficiência visual. Acho que sem querer eu repeti aqui os 3 últimos itens aqui no slide, depois eu arrumo isso. Bom, e aí nós temos 3 formas de usar o CSS, né? Então, as 3 formas principais aqui, o método inline, o incorporado e usando arquivos externos. Então, a gente vai começar aqui. Ó. O que é o método inline? O método inline é quando a gente coloca o nosso CSS, a formatação CSS, na própria tag HTML que a gente deseja formatar. Então, eu peguei aqui um exemplo de parágrafo, né? Olha, usando a tag P de parágrafo. Essa tag só exibe aqui, né? Olha, Cotil Unicamp. E aí, o que eu fiz, né? Eu coloquei um CSS aqui, direto na tag. Então, quando eu vou usar um CSS dessa forma, eu coloco após a tag aqui, olha, o atributo style igual. E aí, entre aspas, eu vou colocar qual é o atributo do CSS que eu quero modificar. Em CSS, quando eu quero modificar a cor de um texto, eu uso o atributo color. Color seguido de 2 pontos e o nome ou o código da cor. Nós veremos mais sobre isso aqui daqui a pouco, né? Então, aqui eu estou falando, esse código aqui é do vermelho, né? Então, o código RGB em hexadecimal, FF significa 255 aqui de vermelho, né? E 0 de RGB é red, green, blue, então 0 de verde, 0 de azul, então fica vermelho aqui o texto. Eu poderia também ter escrito red, tá? Então, eu vou abrir um código aqui. Então, eu fiz esse mesmo exemplo, tá vendo? Olha. Então, eu tenho aqui o parágrafo, eu vou tirar essa formatação, vou salvar e executar para vocês sem o CSS, né? Se eu executar isso daqui sem o CSS, fica aqui, ó, Cotil Unicamp, né? Quando eu coloco ali, né, olha, Style, Color e coloquei ali o vermelho. Então, já mudou ali para vermelho, tá? Eu poderia ter escrito aqui, né, olha, Red. Nós já conversamos sobre essa questão das cores, né? Lá em HTML, eu passei para vocês essa questão da codificação das cores, né? Então, está aqui o nome dessa vez. Eu posso separar aqui, ó, por ponto e vírgula e usar outros parâmetros do CSS, né? Que agora, por enquanto, vocês não conhecem, né? Eu vou explicar, vou falar sobre várias coisas que podemos formatar no CSS, mas, por exemplo, eu poderia incluir aqui, ó, background color e colocar um fundo de uma outra cor. Vou pôr um cinzinha, tá? Então, eu coloquei aqui o texto vermelho, ponto e vírgula, coloquei uma outra propriedade aqui, né? Background color, ou seja, cor de fundo, cinza. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Ficou desse jeito, né? Claro que não tá bonito, né? Vou até mudar um pouquinho aqui, olha, vamos colocar um light gray para ficar um cinza mais claro. Aí. E aí nós temos outras formatações para fazer, obviamente, por exemplo, tamanho, né? Uma série de outras coisas que ficariam interessantes aqui, tá? Bom, o que a gente sugere, né? Não é muito interessante a gente encher a nossa página de CSS inline. Por quê? Né? A gente cai no mesmo ponto de sair fazendo formatação de estilo usando HTML, né? O que vai acontecer se eu sair formatando toda a minha página usando CSS inline? A manutenção vai ficar complicada. Então, o meu usuário não quer mais vermelho e cinza, ele quer amarelo e verde, né? Tá bom, e aí, se isso aqui era uma página enorme, cheia dessas formatações, eu vou ter que entrar em todos os lugares aqui, varrendo o meu código, procurando pela formatação para mudar, né? E também, usando o CSS inline, assim, eu não vou ter aquela flexibilidade de fazer uma formatação diferente para cada dispositivo, né? Vai ficar complicado. Para tamanhos diferentes de tela, já complica muito fazer isso usando o CSS inline, né? Então, ele me amarra um pouco.
Então, o CSS Inline, a gente pode usar ele em situações pontuais, né? É só esse lugar no meu site inteiro que eu vou ter essa formatação, ou alguns poucos lugares, ok, né? Uma coisa bem pontual. A partir do momento que isso vai aparecer N vezes, várias vezes essa mesma formatação, já não vale a pena eu deixar isso fixo aqui e repetir nos outros lugares. Vale a pena eu colocar isso em um lugar que nós vamos aprender e depois só chamar essa formatação, tá? Então, o CSS Inline é esse daqui. Depois, né, vamos prosseguir aqui no nosso slide, olha. Nós temos aqui o método incorporado. O que é o método incorporado? Lá no cabeçalho da nossa página, nós vamos colocar as formatações e lá dentro do HTML nós chamaremos essas formatações. Como que funciona isso então? Vamos pegar aqui, olha, método incorporado. Então, eu fiz aqui um HTML, olha, eu vou tirar o CSS daqui. Esse HTML é o basiquinho, olha, body, barra body. Aí eu tenho aqui o parágrafo, né, ó, Coty Unicamp, outro parágrafo escrito Simone. Eu vou executar esse código e olha lá, nada demais, né? E aí eu venho aqui, olha, e falo assim, eu vou fazer aqui um seletor, que é o nome que nós damos. Então, primeiro eu coloquei aqui, ó, style, barra style, lá dentro da minha tag head, né, ó. Em algum lugar da minha tag head eu vou usar lá, style, barra style. Aqui tem o type, né, olha, é o text, barra CSS. E aí eu vou colocar aqui as formatações que eu quero ter. Então, eu comecei aqui usando o seletor por tag. O que significa isso? Eu tô colocando aqui, ó, tag P. Essa chave aqui significa início, essa chave aqui significa fim. Eu poderia até ter colocado aqui na frente, como é uma única formatação, olha, não teria problema nenhum, tá? Então, eu posso até deixar aqui por enquanto. Então, o que eu tô falando aqui? Olha, para todo lugar nessa página onde aparecer a tag P, eu quero que o texto seja vermelho. Eu peguei aqui color e o código do vermelho. Então, olha, aqui no meu HTML, olha, eu não repeti toda hora aquele código de cor. Eu coloquei apenas aqui. Então, eu venho aqui, olha, vou executar essa página de novo aqui. Os dois parágrafos ficaram vermelhos. Se eu incluir aqui mais um monte de P barra P, vai ficar tudo vermelho, tá? Ah, agora eu não quero que seja mais vermelho, agora eu gostaria que fosse azul. Posso colocar blue ou colocar o código do blue aqui. Eu mudei apenas um lugar, olha, todos os parágrafos mudaram para azul, tá? Então, essa é a vantagem de não se usar o inline e usar o incorporado aqui nesse momento, né? Qual que é a segunda forma que nós temos para usar o incorporado aqui? Vamos pegar aqui o método incorporado novamente. E o que vai acontecer aqui? Olha, eu vou tirar de novo o CSS daqui, vou executar a página. O que eu tenho aqui, olha? Um parágrafo, tá vendo, ó? Ficou ali. Eu tenho outro parágrafo, Simone, e tenho uma lista, ó. Certo? Texto 1, texto 2. Eu fui ali no meu CSS, né? Olha, coloquei aqui, style, barra style, e eu tô usando agora o meu CSS por ID. Né? Então, eu tenho aqui, olha, hashtag Cotil, e aqui a cor. De novo, o código do vermelho. Todos os meus elementos que receberem o ID Cotil seguirão essa formatação. Então, aqui, olha, eu coloquei esse parágrafo, tem o ID, a identificação, o ID Cotil. Esse daqui não, então ele não vai seguir essa formatação. Essa lista, olha, ela tem o ID, né, a identificação X. Eu não tenho, ó, nenhuma formatação por ID X, então não vai acontecer nada. Vamos executar. Olha lá, só o primeiro ficou vermelho, que é o único que está com ID Cotil. Eu vou mudar esse aqui também, olha, para ID Cotil.
ficou vermelho também, tá? Então, quando é dessa forma aqui, eu consigo utilizar a mesma formatação em N lugares, independente da tag, porque o meu seletor agora não foi pela tag, sim por um ID, tá? Então, o ID a gente é um pouco estranho nós usarmos vários elementos com o mesmo ID, né? Mas funciona, tá certo? Para esse caso de quando nós queremos usar mais do que um elemento com o mesmo ID, nós costumamos usar, com o mesmo ID não, desculpa, com a mesma formatação, nós costumamos usar a classe, class. Então, assim, o funcionamento, se eu explicar aqui para vocês, vocês vão ver que a explicação é a mesma do ID. Então, eu coloquei aqui, olha, aqui no cabeçalho, eu coloquei aqui, olha, a class, né, a classe, que eu dei o nome para ela de vermelho, né? Quando é ID, aqui a gente usa hashtag. Quando é classe, aqui a gente usa ponto, tá vendo? Então, eu falei assim, olha, ponto vermelho. E tô falando aqui, tá? Eu vou até mudar, eu vou chamar de cor, tá? Ponto cor. E tô falando aqui, olha, que a cor do texto é vermelha. Aí lá no HTML, nos elementos em que eu quero que se utilize a cor vermelha, eu vou lá e coloco, olha, ou que use essa formatação, né? Eu vou colocar aqui, ó, P, né, ó, class. Qual é o nome da classe que eu quero usar? A classe cor, que está aqui. Então, a mesma coisa aqui, ó, na lista também. Então, a classe cor. Então, onde eu tiver usado a classe cor, opa, peraí que não é esse, embora vá ficar igual, né, olha. Vendo? Eu vou tirar daqui, ó, e vou colocar nesse outro parágrafo aqui, ó, a classe cor. Ah, então vai ficar vermelho, tá? Ah, eu posso colocar mais do que uma formatação? Pode, nós vamos aprender várias e várias e várias. Por enquanto, a gente só tá fazendo color. Eu vou colocar aqui, ó, background color também. E vou colocar aquele cinza claro, né, ó. Light gray. Tá vendo? Então, ele fez o fundo lá. É claro que nós vamos aprender uma série de outras formatações, tá? Mas eu posso colocar aqui várias formatações e aí, lá no elemento, na tag HTML, onde eu estiver usando essa classe, ele vai aplicar todas as formatações que eu tiver colocado aqui entre as duas chaves, certo? Então, esse é o uso de classes, tá? Depois aqui é só uma variação do uso de classes, que é o seguinte, eu posso falar assim, olha, só vou mudar o nome da classe de novo aqui para cor, porque se ficar com o nome vermelho e eu quiser mudar para outra cor, vai ficar meio esquisito, né? Então, vou chamar de cor. Então, aqui eu fiz assim, olha, eu criei uma classe cor, P, cor, igualzinho no exemplo anterior, tá? Só que eu acrescentei aqui na frente um P, ó, P.cor. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu fiz o marcador por tag e classe. Então, eu estou dizendo assim, olha, apenas para parágrafos que usem a classe cor, aplique essa formatação. Se não for parágrafo, não adianta chamar a classe cor, que não vai funcionar. Então, eu fiz aqui, olha, parágrafo, usou a classe cor, vai funcionar. Um outro parágrafo eu não coloquei nada. Não vai fazer nada, porque é só para parágrafos com a classe cor. Aí eu coloquei um span usando a classe cor. Não vai funcionar, porque só funciona se for parágrafo. Certo? Então, olha, vamos executar isso daqui. Tá vendo que apenas aonde era parágrafo com a classe cor, que foi esse daqui. E aí funcionou. Vendo? Tá? Mesma coisa, eu poderia colocar aqui alguma outra formatação, por enquanto eu só passei essas duas.
Vamos colocar aqui o light gray de novo, cinzinha claro. E aí, olha, apenas lá que funcionou. Certo? Isso também funcionaria se fosse ID, né? Então, aqui, ó, eu poderia colocar assim, né? Apenas para os lugares onde o ID for blue e não a classe, tá? Daria na mesma, certo? Aqui, o que eu fiz também, só para mostrar para vocês, eu coloquei aqui, olha, mais uma formataçãozinha bem simplesinha. Se eu quiser fazer uma formatação para o meu body como um todo, né? O que é o body? Tudo que estiver aqui dentro, né, ó. Então, eu poderia vir aqui e falar assim, ó. Background color pink. Então, o fundo da minha página todinha vai ficar pink. Certo? Então, aqui tem, né, uma formatação de parágrafos que usem a class blue, né, ó. Apenas esse daqui vai ficar com a formatação azul. Eu não tenho o ID Prof, nem o ID Cursos, então não vai ter formatação nenhuma para eles, né? Vai ficar normal. Então, basicamente, o método incorporado é isso. Dentro do nosso próprio HTML, lá na tag head, nós temos as formatações, e aí no nosso arquivo todinho eu posso ir chamando essas classes e reutilizando, tá certo? Bom, o que é agora o terceiro método que eu falei para vocês, que é usando os arquivos externos. Então, aqui, olha só, eu vou abrir um arquivinho com a extensão .css, tá? O que eu tenho nesse arquivo? Apenas CSS. Não tem begin, não tem end, não tem tag HTML, não tem nada. Eu coloquei aqui, olha, o body, né, ó. Vou colocar aqui, vou colocar aqui que o meu body, eu quero que ele tenha o background color pink e que os meus parágrafos, ponto cor, eu vou querer o texto vermelho, com uma borda de 1 pixel e preta, tá? Nós vamos ver sobre bordas também depois. Então, eu criei esse arquivo aqui. Eu poderia ter aqui centenas de linhas de formatação. Nós vamos fazer cada aula um pouco, vocês vão vendo que esses arquivos vão crescer. E aí, o que eu faço? Aqui no meu arquivo HTML, olha só, eu não tenho nada de CSS. O que eu tenho aqui, olha, ele está fazendo assim, ó, class cor, né? Foi a classe que eu criei lá. Existe alguma referência à classe cor aqui? Olha, não tem. O que ele vai olhar? Olha, eu tenho aqui, ó, link rel, né? Então eu tenho um link para um style sheet, né? Folhas de estilo é o CSS, tá? Type, text, CSS e href, né? Onde está esse arquivo? É o arquivo style CSS. Aqui eu não tenho nome de pasta, nada, porque ele está na mesma pasta do meu HTML. Então, eu pus o nome dele aqui direto, tá? Então, esse arquivo style, ele tem a definição dessa classe. Olha lá, classe cor, né, ó, que está sendo usada apenas para parágrafos, né? Então, está aqui, tá? E para o body, ó, eu tenho um seletor feito por classe e um seletor por tag, tag body. Ele vai ver, ah, tem uma formatação para essa tag aqui nesse arquivo. E vai aplicar também. Então, se eu executar isso daqui, ele seguiu aquela formatação, tá vendo? Vou até mudar um pouquinho aqui, olha, para não ficar parecendo que é o mesmo arquivinho que nós tínhamos executado. Vamos colocar aqui light blue. Um azulzinho claro. E aqui vou colocar blue. Certo? Então, nós temos aqui um arquivo
E esse arquivo, o que vai acontecer? Eu usei ele apenas aqui, nesse arquivo. Se o meu site tiver 10 arquivos, o que vai acontecer? Nos 10 arquivos, eu posso chamar esse mesmo arquivo de style aqui, né? Ele tem que ter extensão CSS, o nome pode ser qualquer coisa, x.css, né? Tem que ter extensão CSS. E aqui dentro eu vou colocar toda a minha formatação. E as minhas páginas vão apontar todas para lá, né? E o que vai acontecer? Olha, eu vou fazer um segundo arquivo aqui, ó. Arquivo externo 2. Tá? Então, eu vou abrir aqui o arquivo externo 1, ó, e o arquivo externo 2. Aqui no arquivo externo 2, eu vou colocar assim, ó. P teste. Tá? Só vou escrever teste. Na verdade, eu vou colocar H1. E aqui eu vou colocar, olha, H1. Eu vou colocar aqui font weight, que eu vou explicar para vocês depois, bold, para colocar o negrito. Ah, já é negrito. Eu vou colocar text, decoration. Ó. Eu não lembro os valores do text decoration. Vamos ver aqui. Text decoration. Underline. Deu branco. Aqui. É para dar o sublinhado, tá bom? A gente vai aprender isso depois. Então, aqui, o que vai acontecer? No exemplo aqui, arquivo externo primeiro, olha, ele vai procurar pela formatação para o body, está aqui. A formatação, ele vai olhar o que tem aqui para essas tags, ele vai achar que tem a class core lá, olha aqui. Vai aplicar, aqui eu não usei H1. Aqui, ele achou o H1, ele vai aplicar o que está aqui. E eu vou colocar também mais um parágrafo aqui, escrito, aprendendo CSS com arquivo externo. E vou usar aqui a class core, que nós fizemos aqui, certo? Eu vou salvar e eu vou executar esse arquivo. Ó, vamos fechar tudo aqui e chamar novamente. Olha, o primeiro aqui e vou chamar o segundo aqui. Então, olha, esse é o primeiro, esse é o segundo, tá? Os dois seguem a mesma formatação. Vamos supor que agora eu venho aqui e falo, olha, agora foi decidido que esse site não usa mais fundo azul claro, vai ser fundo pink. O parágrafo não vai mais ser blue, vai ser red. E o H1 vai ser mais underline, vai ser overline. Então, tudo bem que o H1 eu só usei no segundo arquivo, mas olha só, eu só mudei aqui. Eu não precisei mudar nada aqui, eu não precisei mudar nada aqui. Eu só mudei esse arquivo, que é o de CSS. Quando eu recarregar essa página, olha, ela já alterou. Parágrafo vermelho, fundo rosa. Parágrafo vermelho, fundo rosa. E aqui que eu mudei lá no H1. Ou seja, a minha página, o meu site, ele pode seguir, todas as páginas dele podem seguir a formatação que está centralizada em um único arquivo. E quando eu modificar, essa formatação vai valer para todos os arquivos, certo?
Ah, eu posso combinar as 3 formas? Eu posso. Eu posso ter as formatações que são comuns para todas as páginas do meu site centralizadas aqui. Eu posso ter uma formatação que só vai estar nessa página e de repente eu quero que coloque inline. Eu poderia, né, pegar aqui, olha, esse H1, tirar daqui, ó. Né, se eu atualizar a página agora, ele não tem. Eu posso vir e falar style, colocar o text decoration aqui. Ou seja, eu estou combinando o arquivo externo com o inline, tá vendo? Ou, ao invés do inline, eu poderia ter colocado também aqui, olha. Style, né? Colocado aqui, olha. Um seletor por tag e vai valer para o H1. Só que o restante, que é isso daqui e o body, ele continua buscando lá. Então, eu posso fazer, ó, uma combinação, né? Ó, vou tirar isso daqui só para vocês verem, ó. Saiu, né? Ó, voltei. Salvei. Então, eu posso ter o arquivo externo combinado com o incorporado, combinado com o inline, tá? Então, tudo isso é possível, tá certo? Então, essas são as formas que nós temos aí para trabalhar com o CSS, tá bom? Por enquanto, nós só falamos aqui da forma de se usar, tá bom? Então, um históricozinho aí, uma explicação para vocês entenderem o básico do CSS, ó. Os métodos incorporados, tá tudo nos slides que eu vou postar também para vocês lá no nosso Google Classroom, das nossas aulas, né? Tá tudo lá. E depois a gente vai partir aí para aprender o restante, né, do CSS. Todas as parametrizações, as formatações que nós podemos usar, o que podemos fazer, né, uma série de coisas aí. Ok, pessoal? Então, qualquer coisa, mandem uma mensagem para mim para tirar dúvidas lá no Classroom e a gente vai se falando. Até mais!